afastados, ó Pai. Traz de volta para o teu seio, a tua família, que é a tua casa. Assim como aqueles homens e aquelas mulheres, ó Pai, disseste que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, Pai. E o Senhor mesmo perguntou: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Porque até aqui o Senhor não faz acepção de pessoas. Oh Senhor da glória. Desde já, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha se fazer presente no meio dos nossos corações. E tudo aquilo, ó Pai, que está à vista do homem, ó Pai, e que é impossível à vista do homem, para ti, tudo é possível. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tomar as nossas, ó Pai, as nossas preocupações, os nossos problemas em tuas mãos, porque somente tu pode resolvê-los. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu também te peço, pelo presidente deste ministério. Pai, seja como aquele homem, ó Pai, pelo tempo já vivido, pela sua experiência, mas que o Senhor possa conceder saúde, paz, gozo, principalmente na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu também te peço, Senhor, pelo nosso supervisor neste ministério, este pastor Dario, que o Senhor seja, Pai, com teu filho, que o Senhor venha fazer, Senhor, ele instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa, Pai, fazer dele, Pai, instrumento teu em tuas mãos para levar o teu santo e poderoso evangelho. Pai, eu também te peço, Senhor, pelo ministro deste ministério, pelo o nosso pastor Abraão Fernandes, seja, Pai, na vida do teu filho, na vida do teu servo, que o Senhor venha se fazer presente, ó Pai, no meio da sua família. Abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, traga aqueles que estão afastados juntamente para glorificar o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos nesta noite pelo nosso pastor, que o Senhor venha proteger, toma frente, que o Senhor venha fazer dele, ó Pai, cada vez mais a tua obra, a tua vontade, que o Senhor venha fortalecer o teu servo, para que ele possa conduzir as suas ovelhas, ó Pai, porque devido, ó Pai, a tua vontade é que ele faz, e que nós também, Pai, como ovelhas, Senhor, nós estamos aqui, Pai, também, Senhor, para aprender mais de Ti. Pai, eu também te peço, Senhor, pela programação semanal, nesse primeiro culto da semana. Aliás, no primeiro e segundo culto da semana, Pai, tome em tuas mãos. Desde o primeiro, ó Pai, ao último lugar, que o Senhor tome em tuas mãos o direcionamento deste culto, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa se fazer presente naquele, Pai, que fizeram presente na tua casa, nesse recinto. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos nesta noite, venha se fazer presente, Pai, no meio dos nossos corações, no meio da tua igreja, para que nós possamos se regozijar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, Senhor, por aqueles, ó Pai, que estão enfermos nos leitos dos hospitais, que o Senhor venha aplicar um bom ânimo, Pai, de saúde, que o Senhor venha usar, Senhor, através dos seus missionários, através dos médicos, venha se fazer presente, ó Pai, também no meio do leito desse pessoal, desse teu também povo, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Abençoa, dá saúde, dá o livramento, aqueles que estão lá, Senhor. Somente o Senhor pode fazer o impossível, aquilo que somente o Senhor pode fazer o impossível aos olhos do homem, e tudo na tua vista, Pai, é possível. Que o Senhor venha tirar do leito, que o Senhor venha tirar da rua, aqueles que estão desacreditados, que o Senhor venha plantar cada vez mais confiança em Ti, para que assim, Senhor, ele possa, Pai, se regozijar na Tua presença, na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, Senhor, por todo o ministério, Pai, Montese, que nós possamos estar aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, que esse ministério, Pai,
venha crescer cada vez mais, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os missionários. Venha fazer, Senhor, presente na vida de cada um. Abençoa, Senhor, que o Senhor possa fazer cada um, Pai, toda a membresia segundo a tua vontade em tuas mãos. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que já adentraram no teu templo, aqueles que estão por vir. Toma em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa indicar, Senhor, o caminho certo. Tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, que o Senhor possa derrubar por terra. Não deixa, Pai, o inimigo atingir as famílias, as nossas famílias, porque família, Pai, é um projeto teu, é um projeto que o Senhor venha se modificar, venha se desenvolver cada vez mais, mas para fazer, Senhor da glória, a tua vontade nesta terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos nesta noite. Seja conosco desde o primeiro ao último minuto, ó Pai, que nós possamos estar aqui para glorificar, exaltar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, nós te oramos nesta noite, que o Senhor possa se fazer presente nos corações não quebrantados, que o Senhor venha moldar, que o Senhor venha nos conceder mais, ó Pai, a tua fé, a nossa fé. Fortalece a nossa fé através da tua palavra, através também, Senhor, que o Senhor possa falar conosco nos hinos, que o Senhor possa falar conosco na palavra. Abençoa o preletor da noite, Pai, que ao abrir e fechar de sua boca, que seja através do Espírito Santo, que seja através, Senhor, da tua boca, usando, Pai, o teu servo como instrumento, para levar e nos trazer a tua santa e poderosa palavra. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que não vieram, aqueles que estão nos seus recintos, não sei de que porquê, Pai, mas tu sabes todas as coisas. Abençoa também, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no seu trabalho, que o Senhor possa proteger, possa cuidar, que o Senhor possa, Pai, livrar de todo perigo, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós, nesta noite, nós te pedimos, venha, Pai, fazer presente no meio de nós, porque a tua palavra diz, Senhor, aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu creio, Pai, porque o propósito é teu, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer, te glorificar e honrar o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, que eu te oro e já te agradeço, ó Pai, pela minha rica oportunidade, na qual o Senhor nos concedeu desde levantar, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa, Pai, fazer cada um de nós instrumento teu em tuas mãos. Pai, nós já te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, porque assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Ficamos de pé para dar início ao culto desta noite, culto de oportunidades. Eu canso de dizer, amada igreja, que a oportunidade que nós temos no dia de hoje, nós possamos agarrar, abraçar, que nós possamos não deixar escapar essa única oportunidade. Um culto de oportunidade, quando nós concedemos a oportunidade,
que o irmão ou a irmã, a serva ou o servo possa adquirir, porque nós não sabemos qual é o dia e a hora em que a sua igreja será arrebatada. Nem o filho sabe qual é o dia em que vem a sua vinda para arrebatar a sua igreja, senão o Pai. Amém? Quem quer a oração? Levante suas mãos. Soberano Deus, Pai querido amado, desde já, Senhor, nós já te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, Senhor, que estamos aqui, Pai, a tua igreja se coloca de pé para glorificar, honrar o teu santo e poderoso nome, que o Senhor possa atender a cada oração, Senhor, a cada louvor que vai ser louvado, ó Pai, que seja para a honra e glória do teu nome. Pai, se faz presente no meio da nossa família, da nossa igreja, do nosso coração, do teu templo. Pai, no nome de Jesus, Pai, aqueles que estão afastados, Senhor, traz de volta, Senhor da glória, para que ele possa também servir, Senhor da glória, como instrumento teu, meu Deus. Pai, nesta noite, Senhor, abençoa aqueles que já entraram no teu templo, aqueles que estão a caminho, Senhor, toma a frente, livra, para que assim, Senhor, ele possa chegar, Pai, para regozijar na tua presença, para que ele possa se alimentar da palavra, para que nós possamos aumentar nossa fé, porque a tua palavra diz, Senhor, que a fé vem por ouvir, e ouvir a tua santa e poderosa palavra. Pai, nesta noite que nós possamos sair, Pai, da tua casa, do teu templo, não da mesma forma que nós chegamos, mas que nós possamos, ó Pai, sair daqui fortalecidos, se regozijando cada vez mais na tua presença e na tua poderosa palavra. Pai, não deixa, Pai, nenhum de nós, a tua igreja, os teus servos, se desviar para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor seja o nosso foco. Pega na nossa mão, Senhor, pois nós somos carentes de ti. Nós somos precisamos de ti, Pai, porque sem ti, Senhor, nada somos e nada conseguimos. Pai, nesta noite eu já te agradeço. Te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A irmã, glória a Deus. A irmã Antônia já está com a oportunidade de louvar os 3 hinos da harpa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou chamar a irmã Rita para me ajudar aqui, nos ajudar aqui nas louvores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Toda honra e toda glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Vamos aproveitar, né? Que ninguém sabe que hoje é o último culto. Vamos louvar com todo o nosso coração para exaltar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor 545. Glória a Deus. Aleluia. 545. Deus enviou